Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula de quarta-feira, tá certo? A gente estava trabalhando o primeiro reinado. Nós trabalhamos o primeiro reinado até a estruturação do Estado brasileiro, tá bem? E aí, ficou faltando para a gente concluir esse assunto, a Confederação do Equador. Então, a gente continua no livro 1, capítulo 4, só que hoje a partir da página 54, tá bem? Vou postar para vocês no chat o itinerário da aula de hoje, com as páginas, e aí a gente já começa. Beleza. Eu vou retomar o assunto da aula de quarta-feira, tá bem? Algumas dúvidas ficaram em relação a alguns assuntos, então a gente vai retomar, vou concluir o assunto. Na sequência, eu vou resolver alguns exercícios da tarefa que eu percebi que vocês tiveram mais dúvidas, tá bem? Mas vamos uma coisa de cada vez. Então eu vou espelhar a minha tela para vocês, para que a gente possa terminar o capítulo 4, só retomando aqui, a partir da Confederação do Equador. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Tem alguém que não está conseguindo? Ok. Tá de boa. Ótimo. Então vamos lá. Todo mundo está vendo a tela? Todo mundo está conseguindo ver a tela compartilhada? Sim. Sim? Tá. Então, dando sequência na nossa aula, Confederação do Equador, que foi a aula onde o assunto onde nós paramos na aula de quarta-feira. Vou lembrá-los, a partir de agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, mandem por áudio, tá? Para a aula ficar mais dinâmica, ok? E eu vou retomar, na verdade, o assunto da aula passada, tá bem? A partir da estruturação política do Estado. Vamos lá, vou deixar aqui nesse slide e vou retomar. Bom, vamos lá. Uma das dúvidas que surgiram foi em relação ao cumpra-se, tá bem? O cumpra-se, ele também está no capítulo 4, esse assunto, só que é a primeira parte que nós trabalhamos junto com o assunto da aula passada, né, na ficha 4. Então vamos lá. O que foi o cumpra-se? Alguém lembra sobre esse assunto aqui para me dar uma força? Tipo, o país, ele determinou que a Igreja Católica, tipo, o catolicismo é essa religião principal, religião oficial do país, porém, ela seria submissa ao imperador. Aí, tipo, tudo que a igreja, o Papa mandava a igreja fazer, tinha que passar primeiro para o imperador. Certo. Esse daí é o padroado e o beneplácito. Lembram que era o que submetia, dentro da Constituição de 1824, a Igreja Católica no Brasil ao Estado brasileiro, tá bem? O decreto do cumpra-se, ele vai ser estabelecido antes da nossa independência, também por Dom Pedro I, mas no período anterior à proclamação da independência. Quem lembra aqui que foi o cumpra-se? Não foram, tipo, alguma lei, algum decreto lá vinha de Portugal para cá e ele só seria, tipo, validado se o Dom Pedro aprovasse. Isso, muito bem. O cumpra-se foi um decreto, né? A gente pode chamar de um decreto do Dom Pedro I, que na ocasião era o regente do Brasil, lembrando que Dom João VI já havia retornado a Portugal, pressionado pelas cortes portuguesas, ok? A partir da Revolução Liberal do Porto. Então, o retorno de Dom João VI a Portugal fez com que Dom Pedro I ficasse aqui no Brasil como regente, né? O período que a gente chama de regência de Dom Pedro I. No entanto, as cortes portuguesas começaram a exigir a volta de Dom Pedro I para Portugal também. Afinal, ele era o herdeiro do trono português. Muito bem. Dom Pedro I, nesse contexto, começa a se aproximar das elites brasileiras e sinalizar para elas que ele tinha um interesse em ficar aqui no Brasil e proclamar a independência. Independência essa que era de interesse das elites, ok? Vale lembrar
que a aristocracia brasileira não queria voltar à situação de submissão a Portugal. Eles não queriam perder os privilégios que eles tinham, né? Então, essa aproximação entre Dom Pedro I e elites brasileiras é o que vai levar à nossa independência. Nesse caminho, ou seja, no caminho para a independência, Dom Pedro I vai se afastando de Portugal, vai se afastando das cortes portuguesas, ok? A partir do momento em que ele vai negando todas as imposições que as cortes faziam. Por exemplo, a imposição de que ele deveria voltar para Portugal. Ele nega isso a partir do dia do fico, estão lembrados? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Nesse dia, ele bate o pé e fala, não vou atender ao que vocês querem, eu não vou voltar a Portugal, vou ficar aqui, ok? E temos também o cumpra-se. Quando as cortes portuguesas começam a controlar politicamente o Império Português, Dom Pedro I vai se negar a obedecer essas cortes portuguesas, estabelecendo que tudo aquilo que as cortes portuguesas determinavam, antes de serem executadas, ou seja, antes de serem cumpridas, deveriam passar pela aprovação dele aqui no Brasil. Ou seja, Brasil como Reino Unido a Portugal só iria cumprir o que as cortes portuguesas, o centro político do Império Português, determinassem, se ele quisesse. Ok? Esse foi o cumpra-se. Quem estava com dúvida nesse assunto, conseguiu entender? Pessoal? Eu entendi, valeu. Entendi. Ótimo. Bom, podemos dar sequência, então, ao nosso assunto, Confederação do Equador? Sim. Sim? Beleza. Uhum. Pessoal, na aula de quarta-feira eu falei para vocês que o Dom Pedro I, ele tomou uma atitude que acabou concentrando os poderes em suas mãos. Vocês lembram o que ele fez? Ele Como é que é a impediu aquela pergunta? reunião lá, não foi? Criou Desculpa, um. não Ele entendi. impediu a reunião lá, uma negócio pra fazer a. Ah, esqueci o nome. Isso, a Constituição, muito bem. Ele Isso dissolveu aí a mesmo. Assembleia Constituinte, perfeito. A Assembleia Constituinte iria aprovar a Constituição. E essa Constituição ia fazer o quê com os poderes dele? Acabar, diminuir. Limitar. Ia limitar o poder dele, muito bem. Ele não queria isso. Então ele dissolve a Assembleia e ele mesmo aprova uma Constituição. Como que a gente chama quando alguém impõe uma Constituição? Vocês lembram da palavrinha? Outorgar? Muito bem. Ele outorgou a Constituição brasileira. Perfeito. Tá certo? Ao outorgar, ele impôs a Constituição. Aquela Constituição não foi votada, não foi aprovada por uma Assembleia. Dom Pedro I se baseou em constituições de países absolutistas, como a Constituição da França, do Luís XVIII, tá bem? E criou uma Constituição para o Brasil, onde ele aprovou essa Constituição, tá bem? Então, essa Constituição, ela tinha mecanismos que garantiam e mantinham o poder concentrado nas mãos do Dom Pedro I. Qual que era o principal mecanismo que garantia isso? Vocês lembram? Poder moderador? Perfeito, era o quarto poder, o poder moderador. Quem lembra quais eram as principais características dele? Ele podia formar e desformar a Assembleia quando ele quisesse. Ele era acima dos outros poderes, porque, tipo, se algum poder falou alguma coisa, ele podia falar não, e aí não. E eu lembro só. Perfeito. O poder moderador, ele dava ao imperador, que era a pessoa quem representava este poder, o poder de veto sobre os outros poderes. Então, o imperador, além de chefe do executivo, representante do poder executivo, ele também representava o poder moderador. E a partir do poder moderador, ele podia vetar as determinações do poder legislativo e do poder judiciário. Ou seja, na teoria, no papel, o Brasil era uma monarquia parlamentar. Havia um parlamento. Só que, na prática, esse parlamento estava submisso à figura do imperador a partir do poder moderador. Certo? Ótimo. Galera, além desta característica, a gente tem que lembrar também que o Brasil, após a sua independência, ele estava completamente submisso aos ingleses por uma série de questões e acordos comerciais. Pois bem, todo esse contexto do Brasil pós-independência, submissão e principalmente a atitude do Dom Pedro I de concentrar os poderes em suas mãos,
de anular a Assembleia Constituinte e de outorgar a Constituição de 24, vão fazer com que lá na região Nordeste a população fique insatisfeita com essa postura do imperador, e aí eles vão organizar e executar um movimento que vai ficar conhecido como Confederação do Equador, tá bem? Este movimento, ele tinha aí um caráter, a gente pode chamar ele, né, de um movimento separatista, ele tinha um caráter separatista, tá bem? Eles não queriam continuar fazendo parte de um Brasil governado por Dom Pedro I. Então a gente pode falar, para adiantar o assunto, que a Confederação do Equador, ela foi um movimento de oposição à figura do imperador, causado principalmente por essa postura autoritária dele. Tranquilo? Posso começar esse assunto? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então, que nem eu adiantei para vocês, a Confederação do Equador foi um movimento de oposição à centralização dos poderes nas mãos de Dom Pedro I, por meio da outorga da Constituição de 1824, que a gente acabou de retomar. Quais foram os principais antecedentes? O que fez com que a Confederação do Equador estourasse? Primeiro, os problemas econômicos que a região Nordeste enfrentava, tá bem? Resultado da Revolução Pernambucana de 1817, aquilo que a gente estudou lá no assunto sobre as revoltas emancipacionistas. Eu falei para vocês no final daquele assunto que aquele movimento teria influência sobre outros movimentos que aconteceriam na sequência. A Confederação do Equador é um deles, e a relação entre eles, além das ideias, é a crise econômica que a Revolução Pernambucana trouxe para a região. Segundo grande antecedente que eu adiantei para vocês é o fechamento da Assembleia Constituinte, aquela Assembleia que iria aprovar a Constituição, que limitaria os poderes de Dom Pedro, e que justamente por esse motivo foi fechada por ele. Isso vai causar revolta, porque as pessoas entenderam que Dom Pedro queria concentrar os poderes em suas mãos, tá bem? Outra prova dessa atitude do Dom Pedro foi a outorga da Constituição de 1824, a imposição dessa Constituição à população brasileira. Mais uma prova de que o governo Dom Pedro I, além de centralizador, tinha um caráter também autoritário. Então, eles eram contrários a essas duas características do governo de Dom Pedro I. Quais os principais líderes deste movimento? O primeiro deles, que a gente destaca, é o Cipriano Barata, esse cidadão que apareceu para vocês aí nessa imagem, e o outro foi o Frei Caneca, que apareceu aí nessa segunda imagem. Ele está amarrado àquela estaca porque esta é uma gravura representando aí os últimos momentos da vida dele. Ao final da Confederação do Equador, o Frei Caneca foi fuzilado, tá bem? Querem perguntar alguma coisa ou eu posso dar sequência? Pode dar sequência. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, podem me interromper para a gente poder conversar. Quais as principais características da Confederação do Equador? Que nem eu falei para vocês lá no comecinho, eles propunham um rompimento político com o Império, ou seja, eles não queriam continuar a fazer parte do Brasil governado por Dom Pedro I. E aqui está a bandeira da região, caso eles tivessem sucesso, tudo bem? Aqui vocês têm, vou explicar alguns elementos, tá bem? Estão vendo essa mão aqui na parte central superior da bandeira, com um olho? Isso daqui representa a influência de ordens secretas, como, por exemplo, a maçonaria na organização deste movimento. As estrelas aqui em cima representam as províncias que aderiram ao movimento, em que, então, se separariam do Brasil caso ele tivesse sucesso. Tá bom? Aqui ao centro, vocês têm, tá? Uma cruz que representa a influência do catolicismo, e aqui vocês conseguem, nos escritos, perceberem as influências iluministas, como liberdade, independência, tá bem? União, e aí, novamente, a influência da religião. Aqui vocês têm um ramo, um pé, né, de cana-de-açúcar, e aqui do outro lado, um de algodão, que representam aí os principais produtos, né, que eram produzidos ali na região Nordeste. Tá certo? Só aí alguns elementos para a gente conseguir entender. Bom, vamos lá. Esse movimento tinha um caráter anti-lusitano. O que significa isso? Eles eram contrários
a permanência dos portugueses no Brasil com privilégios, como, por exemplo, a corte portuguesa, os comerciantes portugueses. Então, tudo isso criou um sentimento anti-lusitano. Eles não queriam mais portugueses no Brasil, independente nem a influência deles aqui. Quais as consequências da Confederação do Equador? Bom, pessoal, eu não preciso falar que este, assim como todos os outros movimentos que aconteceram no Brasil, eles foram sufocados, tá bem? Esse caráter centralizador e autoritário de Dom Pedro I vai bater forte contra a Confederação do Equador e o movimento vai ser reprimido, ok? E eles tiveram ajuda interna, galera. Presta atenção aqui, quem ajudou o imperador a sufocar o movimento? Os próprios senhores de engenho da região. Vocês conseguem imaginar o porquê esses senhores de engenho foram contra a Confederação do Equador? Porque se eles se separassem, eles iam perder, tipo, algum privilégio, tipo, de território ou de mercado, alguma coisa assim. Perfeito. Tem essa ameaça ao status quo, né, ao status social que eles já possuíam na região. Caso a região se separasse, talvez esses privilégios e status pudessem ser ameaçados. Mas tem aqui um outro motivo principal, galera. Uma das propostas do movimento que a gente chama de Confederação do Equador, caso eles obtivessem sucesso, era a abolição da escravatura, ok? Isso a gente está falando na década de 20 do século XIX. A abolição da escravatura só vai se efetivar no Brasil no final desse século, ou seja, contando a partir desse momento, a gente pode falar aí sem medo de errar que a abolição da escravatura ainda demoraria mais meio século para acontecer, certo? Então, esses senhores de engenho que tinham como fonte da sua riqueza a exploração da mão de obra escrava, eles não queriam que a escravidão fosse abolida. E essa era uma das bandeiras defendidas pelo movimento que a gente está chamando de Confederação do Equador. Ou seja, caso eles tivessem sucesso e a abolição fosse concretizada, isso ameaçaria o seu poder econômico. Então, esses senhores de engenho não quiseram pagar para ver e mantiveram o seu apoio ao imperador, ajudaram o imperador a sufocar a Confederação do Equador. Outra coisa que a gente pode destacar também, pode falar. Se não me engano, os ingleses que eles propuseram a abolição da escravidão, não foi? Foi. E por que teve o auxílio de tropas inglesas, então, contra o movimento, se o movimento provavelmente acabaria com a escravidão? Muito bem. Entendam vocês o seguinte, se essa região do Brasil se separasse, provavelmente essa região, por ter aquele sentimento anti-lusitano, por ser contra a dependência do Brasil em relação à Inglaterra, eles formariam uma região autônoma e essa região teria acordos comerciais com a Inglaterra? Não. Não. Ou seja, aquele Brasil, tá certo, que tinha acordos comerciais muito vantajosos para a Inglaterra, perderia uma parte significativa do seu território e da sua população, ok? Isso ia representar uma diminuição nas compras que o Brasil fazia em relação aos produtos ingleses e a Inglaterra não estava interessada em perder parte do mercado consumidor brasileiro. Então, ela ajuda o imperador, Dom Pedro I, a sufocar esse movimento também. Conseguiu entender? Beleza, João, valeu. Beleza? Que isso. Vamos lá. E aí, galera, lembra que eu falei do Frei Caneca, um dos líderes, na foto lá mostra os momentos finais da vida dele? Pois bem, ele foi fuzilado. E aí, a execução do Frei Caneca teve um efeito negativo no Dom Pedro I. Por quê? Porque ele era um religioso, ele era conhecido na região, ok? E ao mandar executar o Frei Caneca, o Dom Pedro I vai começar a perder ainda mais apoio e popularidade. As pessoas vão falar, pô, mas peraí, você matou o Frei Caneca, você executou ele. Então, ele por ser essa figura conhecida, religiosa e tudo mais, e a execução dele a mando de Dom Pedro I vai causar um efeito reverso negativo na figura de Dom Pedro I. Tá certo? Bom, aquela crise econômica que eu coloquei para vocês lá no comecinho, que levou a Confederação do Equador, tá, um dos motivos, vai piorar. Ou seja, o envolvimento da região neste movimento, que já sofria com uma crise econômica, ele vai fazer com que essa crise econômica piore, ok? Vai torná-la mais intensa, tá bem? E a dependência do Brasil em relação à Inglaterra vai tornar esse cenário de crise econômica ainda pior, ok? Quero saber se aqui vocês têm alguma dúvida ou se nós podemos dar sequência.
Por mim, de Tudo boa. certo? De boa? Então vamos lá. Seguindo. Bom, e aí, galera, depois de tudo isso que a gente trabalhou, nós temos que pontuar as consequências. Eu falei para vocês que tudo que aconteceu no primeiro reinado vai refletir diretamente na imagem do Dom Pedro I, ok? E a consequência de tudo isso é o isolamento do imperador, que vai terminar com a sua abdicação. Então vamos pontuar aqui quais são as principais características, né, ou as consequências de tudo isso que Dom Pedro I fez. Bom, o primeiro fator que vai levar ao isolamento do Dom Pedro I é a guerra de sucessão, tá bem, ao trono inglês, chamada de Guerra Miguelista. Lembra que eu falei para vocês que Dom Pedro I era herdeiro do trono de Portugal? Motivo esse pelo qual as cortes portuguesas queriam o retorno de Dom Pedro I à Europa. Pois bem, Dom João VI, o pai dele, morre, e aí surge o grande dilema. O herdeiro do trono português era o imperador do Brasil, ou seja, ele não estava em Portugal e já era o governante de outro país. O irmão dele, Dom Miguel, que estava na Europa, ele começa a reivindicar o trono português. Não era dele por direito era de Dom Pedro I, mas Dom Miguel começa a reivindicar, alegando tudo isso que eu falei. Dom Pedro I não estava na Europa, Dom Pedro I já era o governante do Brasil, enfim. Isso desencadeia uma guerra, chamada de Guerra Miguelista, e nessa guerra os dois irmãos vão brigar pelo trono de Portugal, ok? Este episódio vai ter consequências sobre a imagem do Dom Pedro I aqui no Brasil. Por que vai ter consequências? Porque os políticos brasileiros, a elite brasileira, a mesma elite que apoiou o Dom Pedro I na proclamação da independência lá atrás, vai começar a olhar para o Dom Pedro I e vai falar o seguinte: você é o imperador do Brasil, mas está gastando recursos brasileiros e está preocupado com a sucessão do trono português. Ser imperador do Brasil ou rei de Portugal? Começa a surgir este questionamento, tá bem? Isso faz com que ele perca o apoio dessas elites. Elas começam a falar que ele está mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. Entenderam até aqui? Sim. Sim? Bom, outra questão que vai fazer com que o imperador se isole é a questão cisplatina, ok? A Cisplatina era uma das províncias que formavam o território brasileiro, tá? Província, na época do Império, a gente pode comparar na questão territorial, ou seja, na divisão política, aos estados atualmente. É óbvio que o status administrativo e político de uma província e de um estado são diferentes, mas na questão territorial, a gente pode comparar um com o outro, tá bem? O Brasil, ele tinha um território um pouquinho maior na época do Império, aí no primeiro reinado. O Uruguai, país que vocês conhecem hoje como Uruguai, era parte do território brasileiro, chamava-se Província Cisplatina, tá bem? Neste contexto, a província Cisplatina se separa do Brasil. O Uruguai consegue a sua independência em relação ao nosso país, tá? A gente vai ver, quando nós entrarmos em Guerra do Paraguai, mais de perto essa questão, tá? A gente vai puxar desde este contexto até chegar lá na Guerra do Paraguai para vocês conseguirem entender. Bom, por que isso vai ser uma consequência negativa para o Dom Pedro I? Além da perda do território, ele gastou dinheiro para impedir que isso acontecesse sem sucesso. Ou seja, essa independência do Uruguai, ela não veio de uma hora para outra, não. Houve uma guerra, tá bem? E nesta guerra, o envolvimento do Brasil contrário à separação da província Cisplatina vai fazer com que os gastos do Estado brasileiro aumentem. O Brasil estava gastando com uma guerra, que era a guerra para impedir a independência da província Cisplatina, guerra essa que foi em vão, tá bem? Gastos que foram em vão, então. Bom, e nós temos também um episódio conhecido como Noite das Garrafadas. É um episódio até que engraçado, dependendo do jeito que a gente analisa, tá bem? O que foi a Noite das Garrafadas? Dom Pedro I faz uma visita a Minas Gerais, só que essa visita ela é frustrada porque ele não é recebido da maneira como ele esperava ou da maneira que se recebe o imperador de uma nação, ok? Por que ele não é recebido da forma que ele esperava ou da forma que se espera receber o imperador? Porque a popularidade e o apoio dele estavam muito baixos. Por que estavam baixos? Por conta de tudo isso que a gente está trabalhando. Outorga da Constituição, a dissolução da Assembleia Constituinte, o modo como ele tratou a Confederação do Equador, caráter repressivo, a execução do Frei Caneca, tudo isso anulou praticamente a popularidade e o apoio dele. Então, em visita a Minas Gerais, isso fica bem claro
E aí, no retorno ao Rio de Janeiro, o Partido Português, aquele partido que a gente viu lá no comecinho desse assunto, formado aí por portugueses residentes no Brasil, que defendiam a concentração dos poderes na mão do imperador, esse partido organiza uma recepção para tentar dar uma levantada no ânimo, né, do imperador. E durante essa recepção, o Partido Brasileiro, que era contrário, né, à organização dessa recepção ao imperador, começa uma briga. Essa briga se transforma em uma briga generalizada, e no meio dessa briga começam a rolar garrafadas. Enfim, vocês têm no meio dessa recepção ao imperador, que depois se alastra, né, para partes da cidade, uma briga generalizada, ok? Essa foi a Noite das Garrafadas, que evidencia o quão baixa estava a popularidade do Dom Pedro I. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Ô, João, Pode falar. Pai. Calma aí. Ah, eu falo? Pode falar. Beleza. Quando eu fala aí que vira uma briga generalizada, como que, tipo, os caras na cidade, à noite, conseguiam identificar quem que é português e quem que é brasileiro? Aí é que tá. Vai chegar um momento desse episódio que não importava mais quem que era português, quem que era brasileiro. A briga, ela ganha tal proporção. Porrada. Que um começa a brigar com o outro. Imagina que você tem um desentendimento com o teu vizinho e de repente começa uma briga generalizada no teu bairro, você vai aproveitar isso para descontar o que você tem para descontar nele, entendeu? Só que o negócio começa a fugir do controle. O que começa como uma oposição à recepção de Dom Pedro I se transforma em uma briga. Essa briga contagia todo mundo que estava ali no local, e isso daí vai contagiar algumas partes aí, inclusive da própria cidade do Rio de Janeiro, e vai transformar tudo isso em uma bagunça generalizada. Conseguiram entender? Ô, João, Sim. voltando ao tópico anterior, qual que é a relação mesmo entre uma província e o país? Eu esqueci. A província, ela era uma região administrativa do país, tá? Do mesmo jeito que um estado é uma região administrativa. Qual que é a diferença entre os dois? A província, ela é completamente submissa ao imperador. Então, a gente pode falar que província é um status de uma parte do território dentro de uma monarquia. Quando a gente fala em república, essas partes do território, elas têm autonomia política e econômica. Por exemplo, um estado, ele é politicamente autônomo e economicamente autônomo também em relação ao governo federal. Tá bem? Vocês vão perguntar, por que existe um governo federal, então? Porque o governo federal elabora a Constituição, que é a Constituição Federal, que vale para todos os estados. E o Estado não pode ter leis que vão contra a Constituição. Então, o Estado tem certa autonomia política e econômica, mas ele deve respeitar a Constituição Federal. O governo federal não pode ferir a autonomia desses estados. Por exemplo, a questão do isolamento social e tudo mais. Não existe ainda um projeto de lei, uma medida provisória, nem nada, que obrigue os estados a suspenderem o isolamento social. Então, cada estado está conduzindo essa questão de uma forma diferente. Só que, se chegar um momento em que o presidente consiga um projeto de lei, uma medida provisória que fale, e a partir de agora o isolamento social está suspenso, todos os estados têm que suspender o isolamento social. Na província isso não aconteceria, tá bem? O imperador ia mandar e cada província teria que seguir o que ele mandou. Entendi. Consegui entender? Uhum. Sim. Quando o Brasil proclama a República, uma das características que a gente vai ver é que todas as províncias foram transformadas em estados, ok? É óbvio que a divisão territorial desses estados vai mudar muito ainda até chegar na configuração atual, ok? Mas é um estado de divisão política do território. Tranquilo até aqui, galera? Sim? Podemos dar sequência? Pode dar sequência. Então vamos lá. E aí, pessoal, todo este cenário, tá bem, vai fazer com que Dom Pedro I comece a enfrentar uma grande oposição na Câmara e na imprensa. E aí, Dom Pedro I vai tentar uma manobra para reverter um pouquinho a situação e aumentar a sua popularidade. Vai ser a última cartada dele. Que manobra é essa? Ele vai formar um ministério composto exclusivamente por brasileiros, que vai ser conhecido como Ministério dos Brasileiros. Isso aí tentando mostrar para o Brasil que ele estava inclinado a atender os interesses da elite. Ok? Só que,
Neste contexto todo, além da província cisplatina, outras províncias do Brasil tinham movimentos contrários à figura do imperador. A gente acabou de trabalhar a Confederação do Equador, trabalhamos a questão cisplatina que conseguiu se separar, e assim como essas duas, havia também outras províncias do Império que tinham movimentos separatistas. E aí o imperador vai reprimir cada um desses movimentos, do mesmo jeito que ele reprimiu a Confederação do Equador. Só que para que ele fizesse isso, tá, seguindo a Constituição que ele mesmo aprovou, ele não poderia ir contra ao Congresso, tá bem? Ao parlamento. Ele tinha o poder de dissolver o parlamento, mas uma vez que o parlamento estava formado, os dois tinham que conversar. Ele não podia atropelar o parlamento. Afinal, o Brasil era uma monarquia parlamentar, certo? E esses ministros... poder ele podia, né? Mas ele podia, ia dar bosta para ele. Exato. Ele podia dissolver aquele parlamento e formar um outro. Mas uma vez que o parlamento estava formado, os dois tinham que falar a mesma língua, certo? Por quê? Porque o Brasil é uma monarquia parlamentar. Pois bem, entendam o que aconteceu. Ele formou esse Ministério dos Brasileiros. O Ministério dos Brasileiros foi contra essa postura autoritária dele, de reprimir esses movimentos separatistas que aconteciam nas províncias, ou pelo menos o modo como ele reprimia esses movimentos, e Dom Pedro I vai fazer exatamente isso que eu falei para vocês. Ele vai dissolver esse Ministério dos Brasileiros e vai formar um ministério composto majoritariamente por portugueses, que vai ser conhecido como Ministério dos Marqueses, tá certo? Ou seja, não adiantou em nada essa última cartada dele, ok? Para que serviu tudo isso que ele fez? Para diminuir ainda mais a aprovação que ele tinha frente à elite brasileira, frente aos grandes proprietários de terra. Tá bem? Então, uma jogada onde ele queria aumentar a sua popularidade, aumentar o apoio que as elites davam ao seu governo, teve o efeito exatamente contrário. Tá bem? Então, sem o apoio dos setores mais expressivos da sociedade, tá? Não apenas sem o apoio, mas com a desaprovação, com a oposição desses setores de maior poder econômico e político dentro do Brasil, Dom Pedro I se vê, então, numa situação onde não havia mais volta, não tinha como ele recuperar esse apoio, não tinha como ele reverter essa situação, e aí ele abdica do trono brasileiro. Como assim abdicar? Ele sai e fala, não, a partir de agora não sou mais imperador do Brasil, e volta para Portugal, onde ele é coroado rei e vai governar por mais alguns anos aí, até a sua morte. Tá bem? João, pode falar. Ele assumiu o trono de Portugal, certo? Certo. E quem que ficou com o trono inglês? Trono da Inglaterra? Uhum. Não, aí a questão da Inglaterra é uma questão separada, tá? Que não... Vamos colocar assim, não tinha efeitos aí sobre a constituição da monarquia portuguesa ou brasileira. Vou dar uma olhada se era já a Rainha Vitória. Eu acho que não, a Rainha Vitória vai demorar um pouquinho ainda para assumir. Mas, tipo, você não falou que a briga tava entre o irmão dele e ele, tipo... Eu me buguei nessa parte. Tá, vamos lá. A briga era entre Dom Pedro I e Dom Miguel pelo trono português. Certo? Certo. Dom Pedro I, imperador do Brasil, herdeiro por direito do trono de Portugal. E Dom Miguel, o irmão dele, irmão mais novo, que não tinha direito ao trono. Só que o fato de Dom Pedro ser imperador do Brasil, ou seja, não estar em Portugal, vai fazer com que Dom Miguel exija, né, reivindique o trono de Portugal. Isso desencadeia uma guerra entre os dois irmãos. Daí essa guerra tinha como principal objetivo de disputa o trono de Portugal. Dom Miguel perde. Tá bem? Ele é derrotado por Dom Pedro I, militarmente, legalmente. E aí, Dom Pedro I, dada a situação aqui no Brasil, ok? Somada aí a vitória que ele teve na Europa, ele vai optar pelo lado mais favorável a ele. Ou seja, eu vou sair aqui do Brasil, tá bem? Um lugar onde eu não tenho mais apoio político, perdi completamente o apoio das elites, e vou voltar para governar Portugal. Lá, pelo menos, eu ainda tenho apoio. Conseguiu entender o que ele fez? Aham. Sim? Pois bem, quando ele sai do Brasil, abdica ao trono, ele deixa o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. Tá bem? Então, a abdicação do Dom Pedro I e o retorno dele a Portugal, mais o fato de ele ter deixado o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara,
dá início a um período da nossa história que a gente chama de período regencial. Esse período vai até os 15 anos do Dom Pedro II, do Pedro de Alcântara, né? E aí, com 15 anos, ele é coroado imperador do Brasil, no golpe da maioridade, e passa a se chamar Dom Pedro II. Conseguiram entender? Aham. Sim? Então, a gente encerra aqui o primeiro reinado, tá bem? E no nosso próximo assunto, aí, a ficha 6, já na apostila 2, vai ser o período regencial. Só que uma observação para vocês, uma curiosidade, Dom Pedro I morre 3 anos depois que ele volta para Portugal. Ele volta em 31, e em 34 ele morre devido aí a complicações com a tuberculose, somada a um quadro de depressão. Beleza? Beleza. Tudo tranquilo? Pessoal, recadinho aqui para vocês, tá? Seguinte. Tarefa online. Ó, aguenta aí um pouquinho, eu sei que faltam 2 minutos para terminar, tá bem? Mas aguenta aí um pouquinho. Tarefa online, povo. Eu vou até abrir aqui para vocês verem o controle que eu tenho. Segundo o Alfa, 25% da sala, tá? Ou seja, uma sala de 20 alunos, 1/4 dela, a gente tem aí, então, 5 alunos. Fizeram a tarefa, ok? 75%, ou seja, 15% não fizeram. Isso a gente combinou na quarta-feira. Vou mostrar o segundo beta para vocês verem aqui. Se ele carregar, eu mostro para vocês. Bom, enfim. Não vou mostrar quem fez, galera. Ó, segundo beta, também 1/4 fez a tarefa. 7% da sala começou a fazer e não terminou, e 69% da sala nem começou a fazer. Tá bom? Então é o seguinte, povo. Eu não vou trabalhar a tarefa hoje, porque a gente já está no finalzinho da aula. Beleza? Mas eu vou começar as aulas da semana que vem com a tarefa. Então, primeira coisa que a gente vai fazer antes de entrar em período regencial, antes de começar a regência, vai ser corrigir os exercícios da tarefa. E aí é o seguinte, eu vou corrigir com base naqueles que fizeram, tirar as dúvidas de quem fez, e uma vez que eu terminar isso daqui, eu não vou voltar no assunto. Tá? Então eu vou pedir para vocês o favor, façam a tarefa online. A gente já conversou na quarta, eu falei que vocês poderiam fazer só aqueles 5 exercícios da atividade proposta, contanto que vocês passassem as respostas deles para o portal SAS, para que eu possa ter o controle e aí trabalhar os exercícios que vocês tiveram dúvida. Então, fica aqui de novo o recado para a semana que vem. Tarefa online, por gentileza, eu vou começar a nossa primeira aula de semana que vem com ela. Tranquilo? Tem alguma dúvida em relação ao assunto para a gente poder encerrar? Querem perguntar alguma coisa? Teve algum ponto que vocês não entenderam? Acho que tá tranquilo, João. Para mim ficou tudo tranquilo. Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Uhum. A partir do período que o filho dele assume o poder, é o que a gente vai tratar na próxima aula, né? Não, na próxima aula a gente vai tratar o período regencial, a regência de Dom Pedro, regência de Dom Pedro II, né? Pedro de Alcântara ainda. E aí quando dão o golpe da maioridade, coroam ele imperador, aí começa o segundo reinado. Aí sim, o governo de Dom Pedro II. Eu falei errado, mas era isso que eu tava. Era isso que você estava falando? Perfeito, então. É exatamente isso. A gente vai trabalhar a regência a partir da semana que vem. E aí, na sequência, terminando a regência, a gente vai trabalhar o segundo reinado. É que ele tinha quantos anos? 5 ou 3? Ele assumiu com 5 anos. Dom Pedro I volta a Portugal e deixa ele aqui com mais ou menos 5 anos de idade. Então é meio zoado isso daí. E aí ele não vai governar, obviamente. Quem vai governar são os regentes, né? E esses mesmos regentes é que vão dar o golpe da maioridade e coroar o Pedro de Alcântara, transformando ele aí no Dom Pedro II. Vai demorar aí uma década, mais ou menos, para isso acontecer. Valeu, João. Fechou?
Gente, um abraço, até semana que vem. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência de vocês. Grande abraço e boa semana.